Hoje a nossa aula de neurobiologia é sobre o líquido cefalorraquidiano ou líquor. Ele banha, circula, forma um fluxo em todo o nosso sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal ou raquidiana. Então vamos começar a falar das estruturas que formam as cavidades onde esse líquido percorre, que são as meninges. Temos 3 meninges conhecidas, se não 4, ok? As 3 meninges são a pia mater, a aracnoide mater e a dura mater. Vamos começar pela mais interna. Vamos começar da parte mais profunda para a parte mais superficial, até o crânio. Então aqui neste desenho, tem um corte aqui coronal, ok? Coronal, na linha do sulco central, retirando aqui o lobo frontal, deixando então aqui o lobo parietal, temporal, o diencéfalo, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e o cerebelo, tá certo? Então, em volta dele temos as meninges, e é dessas meninges que vamos começar. Aqui, na cor roxa, temos a primeira meninge, ela acompanha todas as dobras, ela está firmemente aderida ao sistema nervoso central. Tá? Então, a nossa primeira, da parte mais interna, descendo aqui, ok? Vamos descer até o crânio, temos a pia mater, fina, uma membrana macia, pia mater, muito bem vascularizada. Tá? Abaixo da pia mater, acima da pia mater, essa membrana verde aqui é a aracnoide, e é aqui entre essas duas que todo o fluxo licórico vai percorrer. Então, abaixo da pia mater, temos a membrana aracnoide. O que esse nome lembra vocês? Lembra aracnídeo, certo? Aracnoide mater. Aracnoide mater. Pronto, aracnoide mater. Por que aracnoide mater? Aracnoide vem de aracnídeo. De acordo com o cientista, parece uma aranha, porque ela possui como se fossem essas perninhas que vão até a pia mater. Essas perninhas, essas estruturas fibrosas formadas por células de fibroblastos, tecido conjuntivo, formam o que chamamos de trabéculas. Então a aracnoide, ela possui trabéculas que sustentam este espaço entre ela e a pia mater. E o líquido cefalorraquidiano, ele circula entre este espaço, entre as duas primeiras membranas, a pia mater e a aracnoide mater. Agora, em seguida, temos a dura mater. Acima da aracnoide mater, entre a aracnoide mater e o crânio, temos uma meninge que é formada por 2 membranas, 2 tecidos. Então temos a dura mater. Dura, só lembrar que dura, crânio duro, ela está mais próxima ao crânio. Ou as vértebras, ok? Ou seja, ao esqueleto axial. Dura mater. A dura mater, ela é formada por 2 tecidos. Então temos o tecido mais interno, próximo ao aracnoide mater, essa camada laranja, ok? Camada laranja, que está mais próximo ao aracnoide, e chamamos ela de meningia. Meningia, mais interna, mais próximo ao aracnoide mater. Olha aqui, olha essa camada aqui. E grudada ela acima, entre a meningia e o crânio, temos uma camada ainda mais dura, que vem de periósteo. Uma camada da dura mater que chamamos de periosteal. Periosteal. Pronto, dura mater formada por 2 membranas. Joia? A dura mater, a aracnoide mater e a pia mater são tecidos conjuntivos, membranas conjuntivas. A dura mater, ela é rica em colágeno. Ela é
ela é bem inervada, possui nervos tanto aqui da região craniana, que sai aqui do tronco encefálico, quanto da medula. Inervam a dura mater. A pia mater muito bem vascularizada. Onde ocorrem as dores da nossa cabeça? Ocorre geralmente aqui, ó, nas meninges, ok? Se tirar as meninges, o crânio, as meninges e cutucar o seu cérebro, você não vai sentir dor. Você vai sentir dor nas meninges, muitas dores, tá certo? Então vamos lá. Entre essas meninges existe ainda o que chamamos de espaços, de cavidades. As cavidades, vou colocar aqui a cor azul, tá certo? Então, primeiro, entre a pia mater e a aracnoide mater, há a primeira cavidade, onde circula o líquido cefalorraquidiano. Este espaço aqui chamamos de espaço subdural. Opa, subdural não, subaracnoide. Aracnoideo. Beleza? Subaracnoideo. Subaracnoideo, por quê? Porque este espaço está entre a aracnoide e a pia mater. Joia? Entre a aracnoide e a dura mater, com a sua primeira membrana aqui da dura mater em contato com a aracnoide, temos um outro espaço. Então, entre este espaço aqui e a aracnoide, meninge e aracnoide, temos o espaço subdural. Agora sim, subdural. Entre a dura mater e o crânio, olha aqui. Entre a dura mater e o crânio, ok? E o crânio, temos o espaço peridural, ou conhecido também como extradural ou epidural. Epidural. Joia? Então, peridural, epidural ou extradural. Mas veja bem, os espaços que predominam na região do encéfalo, aqui em contato com o crânio, com a calota craniana, é o espaço subaracnoide, que predomina ali. Os espaços que predominam agora entre as meninges e as vértebras, a coluna vertebral, é este espaço peridural, ok? E o subaracnoide. E o subdural? O subdural, ele é um espaço que chamamos de virtual, ou seja, ele não está presente, tendo-lhe uma visão real, ele não está presente. Mas ele surge quando acontece de ter um hematoma, uma hemorragia. E a hemorragia ela pode acontecer entre esses três espaços. Ela pode acontecer aqui no espaço subaracnoide, ok? Junto aqui no líquor, dentro do líquor. E aí, durante a coleta do líquor, vai notar-se glóbulos vermelhos do sangue passando para cá, porque tem uma hemorragia. E esse líquor, esse fluido, ele é transparente, ele é incolor. Então, ele vai ficar com a cor avermelhada, que no laboratório eles chamam de eritocrômico. Érito, de eritrócitos, glóbulos vermelhos, tá certo? Essa hemorragia pode ser no espaço também, olha lá, subdural, entre a aracnoide e a meningia da dura mater. E aí este espaço vai começar a existir. Ele não existe, é tudo grudadinho aqui. Eu afastei para ficar mais fácil. Mas ele vai começar a existir. E essa hemorragia vai empurrar, vai começar a pressionar as meninges, afastando uma da outra e empurrando também a massa encefálica. Vai criar uma pressão. E também pode acontecer uma hemorragia aqui, olha. No espaço entre a dura mater e o crânio, ok? Então pode acontecer o acúmulo de líquido nesses locais aqui, hemorrágico, lógico que vai causar um edema, um inchaço, por conta desse acúmulo, inflamação e tudo mais, tá certo? Então acontece isso.
Conforme a pressão aumenta e empurra essa massa encefálica para o outro lado, vamos supor que empurra para lá, vai herniando, ele pode criar hérnias aqui encefálicas, né? Por exemplo, se tiver um traumatismo aqui, uma ruptura aqui craniana e das meninges, essa pressão aqui pode empurrar a massa encefálica aqui, olha, e ela vai adentrando aqui, passando pelo osso, pelo tecido ósseo, criando, por exemplo, uma hérnia transcalvariana, conhecida como transcalvariana. Temos hérnias de Uncus, tá? Singular, enfim, vai herniando, porque a pressão intracraniana, uma hipertensão intracraniana, vai empurrar essa massa para o outro lado. Fechou? Então, essa aqui é uma aula sobre as meninges. Então, entre a pia mater e a dura mater, temos o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide, ele está aqui, na cor roxa, aqui, olha aqui, e o líquido na cor azul, percorrendo todas as suas passagens, fazendo acontecer este fluxo. Ele é contínuo. Uma pessoa, um ser humano, ele renova aí a cada 5, 6 horas este líquido cefalorraquidiano. Esse é o normal. Tá joia? Esse espaço subaracnoide, ele cria também cisternas. Cisternas são reservatórios maiores, são espaços maiores que existem onde o líquido fica num maior volume ali dentro. Então, tem a cisterna, por exemplo, aqui, a do magna, tem a lombar, abaixo da medula, quando ela termina, ok? Temos essa outra cisterna aqui, temos duas aqui antes da hipófise e depois da hipófise. As mais queridinhas dos profissionais da saúde é a magna e a lombar. Tá? Aqui você pode realizar a punção, a coleta do líquido ou aplicar também a anestesia. Por exemplo, vamos fazer a punção. A punção, a coleta do líquido, você vai ter que perfurar as meninges, ela vai perfurar as meninges até chegar neste espaço aqui, o espaço subaracnoide. Então, você vai introduzir aqui a agulha na região lombar, o paciente vai ficar curvado para que as vértebras, ela cria um espaço intervertebral ali entre elas, e aí o profissional pode introduzir a agulha aqui, perfurando as meninges, a dura mater, aracnoide mater, só não a pia mater, beleza? Então você já vai estar dentro do sistema nervoso central. Pode acontecer este erro? Pode. Tem este perigo também. Mas o profissional já é bem treinado e ele vai colocar a agulha, introduzir a agulha aqui e vai retirar este líquor. Geralmente no laboratório, a punção são coletadas em 3 tubos autoclavados e o primeiro vai para análise bioquímica, normalmente, o segundo microbiológica e depois para análise citológica, o terceiro. Tá? Se esse líquido ele sai com a cor avermelhada, eritrocrômico, ou cor amarelado, xantocrômico, assim que eles chamam, alguma coisa está acontecendo, porque ele é incolor, tá certo? Então precisa ser averiguado. Às vezes foi até pode ter sido um erro durante aqui a punção e perfurou vasos sanguíneos e está jogando, tendo uma hemorragia ali e puxou esses glóbulos vermelhos junto. Então tudo isso tem que ser investigado, tá certo? A punção depende também como está a pressão intracraniana, ou seja, existe também contraindicações. Então, às vezes, não pode ser feita aqui, tem que fazer aqui ou em outras cisternas, tá certo? Então, depende aí da análise do profissional. Pode ser feita a punção aqui? Pode, só que aqui você tem um risco de perfurar a medula. A região aqui do bulbo, olha, entre o cerebelo ou até o mesmo cerebelo, aqui dessa cisterna do magna. Então, aqui ela é mais tranquila, tem menos risco de machucar o sistema nervoso central. A nossa medula, ela não termina lá no canal do coxígeo, ela termina antes. De forma acelerada, a nossa coluna vertebral, ela cresce mais que o sistema nervoso central aqui, que é a medula espinal. Então, a medula espinal nossa, ela termina entre a primeira e a segunda vértebra lombar, a região lombar. Então, mas e o nervo coxígeo, por exemplo? Temos um par de nervos coxígeo aqui, né?
Ele mantém lá no seu orifício da região coxígea, sim, tá? Todos os nervos aqui, eles se prolongam para dar continuidade e saírem lá nos seus orifícios de origem, na coluna vertebral. Então, eles formam aqui uma cauda equina. E aqui tem uma cisterna, boa para tirar esse líquido cefalorraquidiano, tá certo? Então, entre a L4, a lombar 4 ali, a vértebra lombar 4 e a L3, ou L4 e L5, pode ser feito isso aqui, são os melhores locais para fazer, tá certo? Bom, anestesia também pode ser aplicada aqui. Lembra que eu falei para vocês? O espaço peridural, ele predomina aqui também na coluna vertebral, já que diferente do crânio, a dura mater, ela não é coladinha ao tecido ósseo, é um pouco mais afastada. Então esse espaço aqui, ele é real aqui na coluna vertebral. Então, tem uma anestesia que chamamos de anestesia peridural, ok? Introduzida, por exemplo, aqui tem as vértebras, e ela é inoculada aqui, olha só, entre as vértebras e a dura mater, nesse espaço peridural. Não perfura nenhuma meninge, ok? Peridural. E existe a anestesia, que é aplicada aqui diretamente no líquor, no líquido. E essa anestesia chamamos de raquianestesia ou anestesia raquidiana. Aqui vai perfurar as meninges. Esses processos são indolores ou são doloridos? São doloridos, tá, pessoal? Por mais que eles falam que não são doloridos, são doloridos. Principalmente porque nessas aqui que é aplicada diretamente no líquor ou quando feita a punção, você vai perfurar algumas meninges. E as meninges são inervadas. Então, mesmo se foi aplicada uma anestesia local aqui para fazer esses processos, da punção, por exemplo, no outro dia vai doer. Você vai ficar aí uma semana mais ou menos com uma dorzinha local ali nessa região. Ok? Então é isso. Falamos um pouquinho já sobre as meninges, da cavidade subaracnoide, do espaço criado pelas meninges pia mater e aracnoide mater, onde percorre esse fluxo do líquido cefalorraquidiano. Onde este líquido ele é formado? Este líquido ele é formado nos ventrículos. Possuímos 4 ventrículos, tá? Encefálicos. Eles ficam na região encefálicas. Temos 2 ventrículos laterais que ficam aqui, olha só, abaixo um pouquinho do corpo caloso, no telencéfalo. Então, os 2 ventrículos laterais, eles ficam no telencéfalo. Tem a parte superior dele que fica no lobo frontal, o corpo passa pelo parietal e vai até a parte occipital, no lobo occipital. E depois tem a parte inferior aqui, olha só, que ela vem para o lobo temporal. Esses 2 ventrículos são os maiores, um do lado esquerdo e um do lado direito. Há uma sequência de ventrículo? Não há. Eu coloquei os números aqui para vocês verem que existem 2 laterais, 2 ventrículos, então laterais. Joia? Um ventrículo, que chamamos de terceiro ventrículo, que está ligado aos 2 laterais. Terceiro ventrículo. Este terceiro ventrículo está ligado aos 2 laterais. Então, por exemplo, aqui você tem um ventrículo. Os 2 ventrículos laterais, ficou feio isso aqui, né? Vou fazer mais bonito aqui, olha só. Você tem os 2 ventrículos laterais. E os 2 ventrículos laterais, eles não se comunicam entre si, eles se comunicam agora com este ventrículo aqui, que é o terceiro, por um forame aqui, ó. Então, existem 2 forames interventriculares, ok? 2 canais aqui que se comunicam com os 2 laterais. Terceiro ventrículo se comunicam com os 2 laterais através desse forame. Vamos colocar aqui, colocar em algum local aqui. Vamos lá. Vou colocar certinho, tá? Toda essa sequência. Então, temos 2 ventrículos laterais. Os 2 ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo pelos forames, né? São 2 forames
interventriculares. Ou forames de Monro. Foi o cara aí, né, que descobriu isso. Tá? Os dois forames interventriculares agora se conectam com quem? Com o terceiro ventrículo. Então agora aqui, olha, você tem o terceiro ventrículo. Não está ficando bonito aqui, tá? Não era a ideia escrever isso aqui, mas está aqui, ó, terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, ele está aqui, ó, entre os diencéfalos de cada hemisfério, entre os diencéfalos. Então você encontra os dois laterais num telencéfalo, nos dois telencéfalos, né, dos hemisférios direito e esquerdo, e o terceiro ventrículo abaixo entre o diencéfalo, na região central do encéfalo, ok? Diencéfalo esquerdo de um lado, diencéfalo direito do outro, e aqui está o terceiro ventrículo. Agora o quarto ventrículo, essa comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo, entre o quarto ventrículo, se dá pelo canal que chamamos de arquiduto. É um arquiduto. Arquiduto encefálico. Opa, encefálico. Ficou feio aqui, ó, já. Ai, que feio que ficou. Encefálico. Mas tá bom, já tá. Ou arquiduto, olha lá, arquiduto de Sylvius. Ok? De Sylvius. O arquiduto de Sylvius comunica o terceiro ao quarto ventrículo. Ao quarto ventrículo. Maravilha? Estão vendo? Então temos dois laterais que se comunicam com o terceiro ventrículo pelo forame interventricular ou forames de Monro. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto pelo arquiduto encefálico ou de Sylvius. Até agora, o líquido ele foi sendo formado e passando para o próximo ventrículo. E ali foi sendo formado mais líquido. Tá certo? Mas agora ainda não começou a circular aqui. Ele vai começar o seu fluxo a partir do quarto ventrículo. Aqui no quarto ventrículo temos dois forames laterais de saída, para onde agora o líquido ele vai percorrer os espaços subaracnoides. E estes forames chamamos de forames laterais. Vou colocar aqui, pode ser? Forames, ali já acaba, forames laterais. Ou forames de Lúsquica. Então, são dois forames de Lúsquica que saem, eles vão percorrer. E há um outro forame central aqui abaixo, olha só. Que ele vem, ó, o quarto ventrículo, terceiro aqui, o canal ele vem, passa pelo mesencéfalo, tronco encefálico e o cerebelo, chegando no quarto ventrículo, que está entre o tronco encefálico e o cerebelo. Então, agora este forame central, ele desce pelo canal central da medula. A medula, ela possui um orifício no seu interior, um canal central, e este canal central também desce o líquido cefalorraquidiano. Tá certo? E este forame por onde sai este líquido cefalorraquidiano, chamamos de forame central ou forame de Magendie. Maravilha? Tá aí esse processo. Agora, a partir desses desses três, né, porque são dois laterais e um forame, vai começar a iniciar o fluxo do líquido cefalorraquidiano. Mas a produção está sendo feita nos ventrículos, ele está saindo por aqui. E para onde que vai esse líquido depois que ele faz todo o seu fluxo? Existe o processo de drenagem, tá? De efluxo. Então o líquido ele circula, e aqui na região craniana eles se encontram. E a aracnoide mater, vocês estão vendo aqui? A aracnoide mater, olha, ele vai percorrer, chegar aqui. A aracnoide mater, ela adentra, ela cria granulações aracnoide para dentro. Ó. Ela vem aqui, aracnoide, e ela cria aqui um mecanismo de filtração onde manda este líquido
para dentro da dura mater, entre as duas meninges da dura mater, ok? Entre a meninge e entre a periosteal. A meninge e a periosteal, elas se abrem aqui num momento onde existe a fissura entre os dois hemisférios, ok? Os dois hemisférios. Então, a dura mater, ela faz uma cavidade ali onde ficam vasos venosos. Tá? Esses vasos venosos, veias, elas fazem esse processo de drenagem. Então, a aracnoide mater, ela cria granulações. Eu vou colocar aqui onde acontece esse fluxo. Vamos lá. Vou colocar aqui, pode ser? Licórica, aqui falamos do fluxo, ok? Fluxo licórico, fluxo do líquor, né? Fluxo do líquor. Agora, aqui vem o efluxo. Efluxo do líquor. Efluxo do líquor, como que ele acontece? Pelas granulações que a aracnoide cria, adentrando para dentro das meninges ali da dura mater. Granulações, lações, aracnoides. Por quê? Porque é o tecido aracnoide que faz isso. Aracnoides. Depois que adentra dentro aqui entre as meninges, este espaço aqui, olha só, chamamos de seios venosos, porque possui vasos sanguíneos venosos, veias. Seios venosos. Aqui que venosos. Aqui que acontece o processo de drenagem, de efluxo. Fluxo, efluxo. Beleza? Então, a dura mater, ela cria essas invaginações e dentro delas, ali, existe veias. E para mostrar para vocês a dura mater, pessoal, 2 hemisférios cerebrais, certo? Esquerdo, direito. Temos 2 cerebrais e 2 cerebelares, ok? Do cerebelo também eles se dividem em esquerdo e direito, só não o tronco encefálico aqui, tá? Então, a dura mater, olha que louco isso. As outras meninges, a pia mater e a aracnoide, ela recobre todo o sistema nervoso central e a dura mater também. Só que a dura mater, ela cria aqui no encéfalo, além de recobrir tudo também, ela recobre parte aqui dentro dessas estruturas. Então, aqui vai criar uma camada e aqui outra, olha, da dura mater. Chamamos de foice, ok? Foice da dura mater. Ela vem até aqui, olha, no corpo caloso. Ela não tampa completamente, até mesmo porque os 2 hemisférios, eles são conectados pelo corpo caloso, ok? Então, a dura mater, ela recobre aqui também, além de recobrir tudo por fora, ela recobre aqui dentro também, adentrando. E quando ela adentra aqui, que ela forma essa cavidade aqui, olha, tá vendo? Ela forma uma cavidade aqui e outra aqui que é a superior, tá? É aqui que ocorre a maior parte das granulações aracnoides, onde vai se drenar deste líquido. Ela cria também na região, separando o cérebro real, ok? Dos cerebelos, então cria uma tenda aqui. Então ela cria lá também separando os dois. E depois cria uma foice também entre os cerebelos. E toda vez que ela adentra, ela cria essas cavidades com veias, né? Que vão levar tudo lá para a veia jugular, ok? Então é isso. Falamos um pouquinho então do processo do fluxo, do processo do efluxo. Vale lembrar, como que ocorre a hidrocefalia? A hidrocefalia, quando este canal, principalmente o arquiduto aqui, o arquiduto encefálico, acontece uma obstrução, os ventrículos vão encher, vai criar uma pressão, porque vai começar a formar líquido, ele vai crescer, vai criar uma pressão empurrando toda a massa encefálica contra o crânio, tá certo? Então aqui há uma obstrução, a obstrução pode ser aqui, tá? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, beleza? Geralmente acontece muito aqui,
tá certo? Então a hidrocefalia geralmente tem 3 tipos. Chamamos a não comunicativa. Não comunicativa é essa aqui, ocorre uma obstrução e os ventrículos não se comunicam um com o outro, ou seja, o canal entre eles está fechado, obstruído. Então, não comunicante ou de obstrução. E a comunicante ou não obstrução. Comunicante não teve nenhum entupimento, mas pode ter tido aqui, por exemplo, um tumor ali onde é feito, criado, filtrado líquido e vai começar a secretar muito líquido, muito líquido. E aí, ao mesmo tempo, o processo de drenagem lá nas granulações também não vão conseguir drenar este líquido. E aí ela vai crescer, tá? Geralmente esses 2 tipos acontecem muito em recém-nascidos, certo? Lactante, não lactante. E existe também depressão normal, que vai acontecer já num adulto, e aí às vezes acontece de criar um entupimento aqui. Vale lembrar que pode acontecer de ter tumores aqui benignos ou malignos, né? Papilomas benignos ou carcinomas malignos, onde o líquido aqui ele é secretado, filtrado. Tá? Aí tem que fazer todo o acompanhamento e dependendo, se for um carcinoma, ele pode cair no canal do líquor e circular e parar em outros lugares. Tá certo? Falamos um pouquinho sobre isso, então. Agora vamos falar da formação do líquor, porque não é só isso. Tem a formação do líquor. Eu já falei que eles ocorrem nos ventrículos. Temos 4 ventrículos, não há uma sequência, não esqueçam disso. Mas em que local dos ventrículos ele ocorre? Ele ocorre no teto dos ventrículos laterais, ok? Superior e inferior. Descendo pelos forames interventriculares também, no teto do terceiro ventrículo, e no arqueduto não, mas também no teto do quarto ventrículo. Como isso acontece? Ele é formado pela pia mater. A pia mater, lembra que comentei com vocês que as meninges são tecidos conjuntivos. Então, tecidos conjuntivos, ela invagina. Então, a pia mater, olha só, ela invagina, vai criando essas ondulações aqui, vilosidades, ok? Isso aqui é tecido conjuntivo. Então, vamos lá. Tecido conjuntivo. Aí depois temos células gliais. Então, o nosso sistema nervoso ele é formado por neurônios e células gliais, que ajudam na proteção, dão todo o recurso que os neurônios precisam, de acordo com Suzana Herculano, com a equipe da UFRJ também, Roberto Lente, autor do livro 100 bilhões de neurônios, e do mais novo livro que ele recentemente escreveu, que é sobre neuroplasticidade e educação. Eles descobriram, fazendo a contagem do número de células que existem no sistema nervoso central, descobriram que temos o mesmo número de células gliais, tá? No encéfalo, exatamente igual a dos neurônios. Ou seja, temos 86, próximo de 86 bilhões de neurônios. E temos também mais ou menos esse número de células gliais, que antes achava que era 10 células gliais para cada neurônio. Vou deixar o artigo aí na descrição. Então vamos lá. Tecido conjuntivo, que é a pia mater, ela invagina aqui dentro, ela vai criando essas invaginações em torno do quê? A pia mater é vascularizada. Então temos vasos sanguíneos aqui. Vou fazer aqui dentro, ó. Temos vasos sanguíneos. Vários vasos sanguíneos. Vou pegar só uma invaginação. Esses vasos sanguíneos são capilares arteriais. Capilares são estruturas mais finas de vasos sanguíneos. Tem capilares venosos e arteriais. Então, esses capilares arteriais, eles são fenestrados. O que é isso, fenestrados? Quer dizer que eles possuem poros, olha só, poros. Aberturas nas suas paredes endoteliais, por onde vai passar moléculas inorgânicas, substâncias menores, água, principalmente água. Tá?
a parte do plasma sanguíneo. O líquido cefalorraquidiano, pessoal, ele tem uma parte sua que é filtrada do plasma, a partir do plasma sanguíneo, e outra parte que é secretada por outros tipos de células, tá? Então temos os vasos sanguíneos aqui fenestrados, ok? E temos outro tipo de célula que recobre agora a pia mater aqui, olha, esse tecido conjuntivo, que é a célula glial, comentamos. Essa célula glial é célula empêndima. Ela forma o tecido ependimário aqui, ó. Ependimário. Existem vários tipos de células gliais, ok? Entre eles astrócitos ependimários. Essa aqui é o epêndima. Ela vai formando aqui um tecido ependimário, olha só. Ependimário. Ela tem um formato cuboide, este tipo de célula. Ela é especializada e ela secreta parte do líquido também. Ela produz 20% também da proteína. A proteína, 80% do líquor cefalorraquidiano, ele vem da corrente sanguínea. Tá? Outros 20% é criado, é formado aqui no sistema nervoso central. Essas células ependimárias, elas possuem cílios, olha só, cílios, como se fossem pelos aqui, cílios, para melhorar a aderência aqui, olha que legal. Cílios, 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 cílios e cílios. Células ependimárias. Vou colocar tecido ependimário, ok? Tecido ependimário. São células gliais. Ependimários. Maravilha. Tá faltando algo? Claro que está. Vou pegar um outro canetão aqui. Existe um tipo de célula que são células perivasculares. Perícitos, chamamos de perícitos, né? Essas células perivasculares, elas estão aqui, elas recobrem. Eu vou pegar o preto, tá? O canetão preto. Elas recobrem que os vasos sanguíneos, elas estão aqui, olha, conectadas aos vasos sanguíneos, como se fossem umas aranhas aqui, ok? Células perivasculares. E elas ajudam no controle do fluxo sanguíneo, além de ajudar também, ok? Elas estão por aí, tá? Elas estão perivasculares. Além de ajudar também na construção aqui do que chamamos de junções oclusivas. Vamos colocá-las aqui primeiro. Células perivasculares. Ficou pequenininho, feio aqui, mas perivasculares, já? Elas ajudam também na formação aqui de junções de oclusão. Junções de oclusão, imagina que eles estão dando um abraço uma na outra e se apertando para que substâncias, moléculas orgânicas e inorgânicas ou células maiores não passem. Toda essa estrutura vai formar o que chamamos de barreira hematolicórica, ok? Tem coisas do sangue que não pode passar para dentro deste líquido porque ele está em contato íntimo com o sistema nervoso central. Imagina se todas as células de defesa imunológicas do sangue passam para dentro do sistema nervoso central. Pode causar uma esclerose múltipla, ok? Ou seja, uma doença neurodegenerativa, autoimune. Certo? Então, é preciso ter cuidado e o sistema nervoso central, ele tem todos os seus mecanismos de segurança. Então, as células perivasculares, elas ajudam também a formar essa estrutura. Essas estruturas, que chamamos de junções de oclusão, ou junções apertadas, junções de oclusão. Elas são formadas pelas estruturas da membrana plasmática das células ependimárias. Você tem lipídio, você tem estruturas proteicas que formam isso, deixando elas juntinhas, apertadas, criando essa barreira hematolicórica. Tá? Lindo, está lindo isso? Tudo isso aqui, pessoal, é o que chamamos de plexos. São estruturas do plexus corióideos. Plexos corióideos, ou para os íntimos, plexos coroides, certo? Essa estrutura chamamos de plexos coroides, e é nesses plexos coroides são formados, filtrado e secretado o líquor cefalorraquidiano.
Às vezes, em recém-nascidos, é fácil notar cistos que acontecem, são bolsas, né, com esse líquido acumulado ali dentro. Cistos, vários cistos, principalmente aqui no terceiro ventrículo, nos ventrículos laterais. Só que esses cistos, eles tendem a sumir com o tempo, entre a 28ª semana, ou alguns permanecem até a fase adulta, mas não atrapalham, eles adentram de uma cavidade que não atrapalha. Tem que ficar, às vezes, ali só de olho, né, com o profissional que está acompanhando, não precisa se preocupar, para ver se às vezes não está entupindo algum lugar ou se não é um tumor, tá certo? Mas não tem perigo. Os cistos, ele acontece, são cistos do plexo coroide, são nessas estruturas que ocorrem, tá certo? Bom, eu espero ter ajudado vocês. Acabamos por aqui. Um abraço virtual e um beijo no seu sistema límbico.